Bom, meu nome é Silvia Moreira da Cunha, moro em Goiânia desde que nasci, morava em Campinas até os 20 anos. Depois a gente morava com família e a família mudou aqui para o centro. A princípio a gente não queria vir não, mas depois a gente mudou de ideia e veio. A gente gostava de vir no centro, porque a gente passeava no centro, que tinha os lugares, principalmente na Americana. A gente vinha comer cachorro quente, tomar um sorvete, tudo na Americana. Quando a Americana veio para cá, era, né? Aqui o centro era tudo. Ah, não, era tudo muito longe, muito difícil. Fazendo aqui um doce de banana da moda antiga, né? Que é o doce que a minha mãe fazia. Minha avó morava aqui no centro, ali na rua 55. Acho que ela veio antes da fundação de Goiânia. Moramos primeiro na rua 3, moramos 10 anos na rua 3, depois a gente mudou para a Avenida Araguaia, depois mudamos para o edifício Edith, ali ao lado do Teatro Goiânia. De lá nós mudamos para Nova Suíça. Só que não adaptamos a Nova Suíça, porque lá não tinha tudo que a gente estava acostumado. A começar por ônibus, que a gente não tem carro. Na época até que eu tinha carro, mas eu não gosto de dirigir, tenho carteira, mas não gosto. Prefiro ônibus. Eu ando de ônibus para tudo quanto é lugar. Tivemos uma oportunidade e compramos esse apartamento. Na época a gente comprou aqui porque ficava fácil, segurança aqui era melhor. E no centro é bom demais, se não fosse o abandono, né? Ficava fácil para a gente circular sem, como diz o outro, sem ser muito agredido, porque na época a violência era muito mesmo. Aí depois foi melhorando. Tinha muitas lojas abertas e hoje não, hoje você vê tudo fechado. Por isso que hoje em dia o centro é morto. Porque quando tinha as lojas abertas, o movimento era intenso. A cidade era mais bonita, mais bem cuidada. E você chegou em Goiânia quando exatamente? 77. E como era Goiânia em 77, a partir de 77? Olha, uma cidade linda, maravilhosa, cheia de vida. Você tinha, assim, N lazer, tudo muito bonito, muito organizado. Eu assustei, eu tive um susto muito grande com o abandono e com o descaso que se encontra o centro de Goiânia. Hoje, a gente nem sabe por que vai lá, você tem que estar procurando, buscando alguma coisa e tudo, e a gente vive, né, pelo medo, pelo abandono, muito mal cuidada. Ela tá deserta, né, a verdade, assim. Você estaciona onde quer, você não senta, não tem um lugar para sentar, para conversar. Se perdeu, eu acho que assim, cada um ficou guardado em suas casas, em seus comércios. É caso mesmo assim, abandono total. O Andança, ele veio de uma necessidade, de uma reflexão muito grande que nós estávamos tendo assim, naquele período. Eu e a Larissa debatemos muito para poder fazer uma ação
na cidade que causasse um impacto, que mostrasse a potência da arte urbana, dessa ferramenta que a gente tem, mas que fosse um trabalho político, que fosse uma mensagem abrangente para a sociedade, né? Um tema, vários temas que a gente trabalha ali naquele mural, na verdade, que tocam as pessoas na memória afetiva, familiar, tocam as pessoas quando vem a mensagem direta do filtro de barro, do futuro, o que nós estamos fazendo, como estamos cuidando da água, do nosso ambiente, das florestas. A gente está falando de um tema com vários signos, com várias simbologias, mas cada pessoa enxerga uma coisa naquele mural e sensível. Eu acho que a mensagem da água ela é muito nítida, mas vai muito além do, poxa, vamos cuidar da nossa água, vamos plantar, vamos ter saúde. Acho que vai muito além e é muito individual isso também. E é importante, eu acho que uma vertente muito importante das artes, de colocar na rua, de dispor um trabalho como arte pública, é dar essa graça para as pessoas, de pô, faça a sua concepção sobre isso aí, faça a sua leitura, troque ideia com outras pessoas, o que outras pessoas sentem. O Mural Andança ele foi assim, uma virada de chave na nossa cena cultural aqui, da arte urbana, mas também na nossa vida pessoal, minha, do ex, minha enquanto produtora, porque foi um desafio trazer uma proposta para Goiânia assim, que a gente ainda não tinha trabalhado em tamanha escala e em via pública. Então, era um projeto que demandava assim, um grande suporte técnico, desde segurança do trabalho, segurança em trabalho em altura, além de todos os outros aqueles aspectos de curadoria, de pesquisa. Então, assim, foi um projeto muito significativo para a gente, que teve vários impactos, mas também foi um desafio, né? Foi o primeiro, foi uma relação que a gente foi, a partir dali, aprendendo. Então, assim, o que ele gerou, né? Esse prédio imenso, gigante, com um tema tão específico, assim, tão forte, ele foi um trabalho que a gente ficou alguns meses planejando até conseguir executar. Eu acho que a arte é uma ferramenta dentro de tantas coisas que eu acho que precisam ser feitas no centro para a gente considerar, de fato, uma revitalização. Eu acredito que o que nós fizemos lá, principalmente com a pintura dos prédios, traz um olhar para o centro, né? Traz um olhar da necessidade realmente. Acho que não resolve o problema, mas denuncia o problema. Porque as pessoas vão ali ver, pô, que mural bonito, caramba, que lindo, olha para baixo, tá tudo caótico. Tá tudo jogado, cheio de gente na rua, loja fechada, sujo pra caramba, feio. Então, assim, essas fachadas que eram para ter sido retiradas e voltar ao projeto de Art Deco, eu acho que o que a gente leva com os murais é justamente, vamos entender o que está rolando? Que a Larissa havia comentado mais cedo, é um manifesto e continua sendo tratado dessa forma, as ações que a gente tem no centro, de manifestar, de chamar a atenção. Olha, eu penso que o centro da cidade, ou o centro das cidades, para haver uma revitalização, ela primeiro precisa envolver as pessoas nos seus processos, né, as suas demais realidades. Eu penso que uma pintura por si só, ela não resolve o problema. Vou te dar um exemplo, um beco. Não adianta fazer um projeto de pintura no beco se a gente não promover uma ocupação naquilo. E a ocupação seria no sentido de entregar limpeza urbana, de ter segurança, iluminação, projetos para que ocorra eventos, atividades culturais ali,
falar de revitalização, de ocupação, ela é muito complexa, ela precisa haver uma responsabilidade em relação a isso, aos espaços, a configuração da cidade, pensar para quem, por que existe essa cidade, esse formato de cidade. Quando a gente foi fazer o manifesto urbano, e veio muito dessa minha pesquisa enquanto geógrafa, de transformar as paisagens, de pegar o centro, por que a gente escolheu aquele prédio e aquela rua. A Rua 3, na década de 70, ela tinha um movimento cultural, ela era uma rua que ela era fechada aos domingos, então havia patinação, bicicleta, então já havia ali uma essência, uma memória no tempo. E eu penso que as cidades e o centro da cidade, ele carrega isso, a memória-tempo, tanto nas edificações, no que acontece. Oi, eu sou o Fábio Soffer, eu sou de Anápolis, moro em Goiânia há 10 anos. Por ser mais caseiro também, eu não tinha muita iniciativa em conhecer o centro. Mas conforme eu fui passando mais tempo aqui em Goiânia, eu já vai fazer 10 anos que eu moro aqui, eu comecei a procurar esses espaços para eu me sentir mais, eu não falo aceito, mas me sentir mais à vontade, porque é difícil ter espaços onde você consiga conversar, interagir, sendo participante de uma minoria. E geralmente os espaços que estão no centro têm essa característica mais underground, mais diversa. Então isso me atrai bastante. Recentemente foi aqui na Vila, com a iniciativa do Cine Clube, que eu sou apaixonado por cinema e é muito bom. Porque assim, eu gosto tanto de filme de circuito, gosto disso, de assistir, mas tem filme que também tem toda uma bagagem, tem toda uma história, e é bom você conseguir se encontrar com quem gosta e conseguir assistir filmes que talvez você não encontre no streaming, num DVD, em lugar nenhum. E você conseguir ter esse espaço para assistir e ter com quem conversar também. Isso eu gosto bastante. E também para sair, para conhecer gente, conversar, paparicar e bebericar também faz a diferença. Vir ao centro, quando eu mudei para Goiânia, tinha toda uma carga especial, assim, porque era o momento de você organizar tudo. O quinto dia útil, você recebia, pagava as contas, comprava o que precisava, dava uma voltinha para olhar olhar a vitrine, olhar as coisas, realmente passar um pouquinho de vontade. E essa foi muito minha relação também com o início do centro. Porque como era tudo agregado, seja loja de eletrônico, loja de roupa, que ainda tem algumas por aqui, e a questão de ter o comércio de rua também. Isso é muito importante, porque acessibiliza muitas coisas que, às vezes, um comércio tradicional a gente não consegue acessar. Tem muito mais. Ei, ano novo é nascer e ver. Onde a qualidade. Para vir no centro, às vezes, eu demoro tanto vir aqui que, tipo, ou venho à noite, que às vezes eu venho de dia e não reconheço. Justamente por ter algumas lojas fechadas, não ter mais o volume e a atividade que tinha anteriormente. Hoje, realmente, eu procuro vir mais nessas atividades culturais, seja as feiras que tem, porque realmente eu amo feira, então eu sempre fico procurando feira. E seja do filme, seja as exposições que tem acesso também. Então eu sempre procuro, hoje eu procuro isso. Antes eu esperava chegar a mim, então hoje eu vou atrás realmente para aproveitar e também para dar suporte. Vejo que o centro se tornou um lugar de passagem ou aquele lugar que você vai fazer compras muito rápidas e específicas.
ele não é um lugar de você... Não é um lugar, ele é um não lugar. Porque ele, ao mesmo tempo, tem os moradores, tem os lojistas, tem pessoas transeuntes de vários bairros, quantas e milhares de pessoas circulam pelo centro. Ao mesmo tempo, não existe um sentimento de que aquilo é de pertencimento, de que é nosso. Vejo que existe uma mobilização do movimento mais jovem, mais underground, por exemplo, que está tentando resgatar a Rua 8. O público vai porque a gente entende que é importante estar ali no centro, a gente tem essa memória, a gente acha interessante, mas não tem uma estrutura suficiente. Não tem limpeza, não tem iluminação, não tem segurança. Na verdade, quando chega a GCM é para oprimir o público e não para nos proteger. Então, é bem preocupante a relação com o centro hoje. O poder público não investe no centro. Você vê, a gente tem muita coisa boa aqui no centro, por exemplo, de lazer. Ou, se tivesse uma administração boa, seria maravilhoso, porque a gente tem um teatro, tem cinema. Se investisse mais, por exemplo, Rua do Lazer. Rua do Lazer você tem medo de passar do meio-dia para a tarde no sábado, você já não passa lá, porque são poucas lojas que existem e o restante é tudo fechado. Então, se eles colocassem mais movimento, pegassem essas lojas fechadas, colocassem, por exemplo, barzinhos, que eu acho muito importante, bom, que eu gosto de frequentar, e eu acho que se tivesse, ia atrair muita gente. O caipira futurista é uma viagem que vem sendo transformada e mastigada com o tempo, assim, mas nasce da ideia de ter o conhecimento da terra, ter o conhecimento das coisas simples e funcionais que o ser humano tem maior necessidade, né? E ao mesmo tempo ter a mão no que está acontecendo de tecnologia, do que o mundo, para onde o mundo se direciona. Hoje eu tenho até um pouco eu enxergo também uma crítica dentro disso também, do modelo industrializado que a gente tem sobre tudo. Então também é uma crítica, né, de como ser esse caipira futurista. Pô, vocês estão plantando, vocês realmente estão falando que estão alimentando a gente? Questão de gado é para alimentar a gente, questão de soja, questão de plantio, não é. Então, eu acho que existe aí um caminho que tem que ser raciocinado. Agora, a vida do campo, assim, igual eu tô hoje, que eu voltei e tudo, você fica distante de muita coisa, até do consumismo, né? Que é menor, que é tudo, mas assim, você encontra uma paz na natureza. Você vê assim que a natureza te proporciona tudo que tá ali, não te cobra nada. Você tem condições de apreciar o canto do pássaro, você tem condições assim de fazer as coisas da sua maneira. E entre a cidade hoje e o campo, eu prefiro o campo. O mural que a gente fez na rua 20, 22, ali do centro, perto do mercado, que já fala sobre a comida, mais direcionado, assim, bem abraçado com o movimento dos trabalhadores sem terra, com o pequeno produtor. Se você não pensou naquilo em algum momento, vendo aquele mural, eu acho que você consegue ter essa reflexão. A menininha nas costas da mãe, descalça, sacolinha de comida, chapéu, terra, tal. Dá para entender de onde que aquela pessoa está vindo, assim. Mas nós tentamos fazer um trabalho bonito, agradável para a cidade, político e que se torne uma janela de reflexão, que a gente possa, a partir daquilo ali, influenciar novos artistas, influenciar as pessoas do dia a dia, influenciar o mercado que trabalha em volta daquilo ali, sabe? Eu vejo como uma ferramenta muito potente. É preciso haver uma responsabilidade no pensar a cidade, no pensar o centro para a população de rua, na linguagem para as crianças também, essa cidade, a adequação desses espaços para os idosos, para os cadeirantes. Pensando no projeto do centro, é pensar a necessidade e a cidade que queremos, de forma que todas as pessoas que estão na cidade, de diversas classes, diversas formas, elas possam ser contempladas.